quase 2000 anos, o livro do Apocalipse se manteve como o esboço do Novo Testamento para a ruína. O livro do Apocalipse é um resumo do fim do mundo. É um grande cenário lúgubre da batalha entre o bem e o mal. O livro do Apocalipse prevê a chegada dos 4 cavaleiros do Apocalipse, anunciando o fim dos tempos da Terra. Veremos a chegada de um líder maligno ou um anticristo. Ele é o melhor farsante que já existiu. De doença, Pragas matarão 1/4 da população mundial. de fome. As pessoas vão começar a ter fome. Isso vai durar uns 25 anos. E a guerra mundial leva ao nosso último julgamento. A guerra do Armagedon vai nos levar a um mundo primitivo de violência, sangue, dizimação e guerra nuclear. Quando a ciência e a profecia se encontram, Podemos ter uma pandemia amanhã. Há várias situações que podem ficar feias muito rápido. cidadãos preocupados se preparam. Tem um kit cirúrgico aqui e, mais uma vez, a Bíblia fala disso. A Gênesis era o início e o Apocalipse é o fim do mundo. Essa é a chegada do Apocalipse. Todo domingo, no mundo cristão, os bancos das igrejas reverberam com as profecias obscuras de fim do mundo do livro do Apocalipse, o último e mais explosivo capítulo do Novo Testamento. Vemos o fim dos tempos no Apocalipse de João. Vemos as forças do mal, o diabo, e as forças do bem, o Criador, o Santificador, que dá toda a vida em nome de Jesus. O livro do Apocalipse tem um apelo profundo, sendo você crente ou não. É um cenário lúgubre da batalha entre o bem e o mal. Ele formou a consciência de todos sobre como será o fim dos tempos. O livro do Apocalipse apresentou ao mundo os conceitos de Armagedon, a marca da besta e uma palavra que se tornou sinônimo do próprio fim do mundo: o Apocalipse. A palavra Apocalipse é associada ao fim dos tempos e ao julgamento. Na verdade, é uma transliteração de uma palavra grega que significa revelar, revelação. O livro do Apocalipse foi escrito por João, o Revelador, durante um período de perseguição imperial a cristãos no Império Romano por volta de 96 d.C., em direção ao fim do reinado do imperador Domiciano. As primeiras décadas depois da crucificação de Jesus foram tempos de grandes perigos para os primeiros cristãos. Muitos foram forçados a fugir de suas casas ou corriam risco de morrer. João escreveu o livro do Apocalipse depois de ser exilado numa caverna em Pátmos, na Grécia. Ele passou 2 anos numa caverna, teve visões e as reuniu. O poder das visões de João, o Revelador, não se discute, mas a verdadeira intenção do escritor sempre foi cercada de mistério. Sempre houve a questão de como se interpretar o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse seria uma bola de cristal, de uma lente de aumento, ou seria um espelho ou uma janela? Alguns diriam que tudo isso. Sendo originalmente uma profecia ou uma alegoria para milhões em todo o mundo, o Apocalipse continua hoje como um mapa inspirado pelo divino para o fim dos tempos. O livro do Apocalipse conta exatamente o que vai acontecer ao mundo em estágios no final dos tempos. Para terminar esses últimos dias na Terra, o Apocalipse diz que Jesus Cristo abrirá uma série de selos, liberando os 4 cavaleiros do Apocalipse. A chegada de cada um desses cavaleiros trará um único e horrível julgamento da humanidade e poucos sobreviverão. Vai haver destruição, vai haver pragas, vai haver guerras. Vai chegar um tempo de tribulações como nunca houve antes e nunca mais haverá. E tudo começa com a chegada do cavalo branco. No Apocalipse, capítulo 6,
O Senhor comanda dos céus que tudo isso comece. Cavalo Branco, o Anticristo. Eu assisti enquanto a ovelha abriu o primeiro dos 7 selos. Olhei e lá estava um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco. Ele recebeu uma coroa e cavalgou como um conquistador em busca de conquista. O Cavaleiro do Cavalo Branco representa o Anticristo, líder político mundial carismático. A Escritura diz que ele será um enganador absoluto, o pai de todas as mentiras, e vai convencer o mundo todo a pensar o contrário. Nem todo mundo que monta um cavalo branco é um bom homem. Aí vem Jesus. Acho que não. O anticristo busca destruir o povo de Deus num esforço de abrir o caminho para que ele se instale como um Deus. O primeiro passo do anticristo emergente será unir o planeta sob seu reino. Você verá o Anticristo tomar o planeta Terra, um governo mundial, um sistema econômico mundial, uma religião mundial. Com a Europa unida e a globalização formando nosso mundo político, esses tempos já se aproximam? Acho importante que as pessoas entendam que essa ideia de um governo mundial não está muito distante. O governo mundial e o sistema econômico mundial estão literalmente sendo formados diante dos nossos olhos. E eu e você, em nosso tempo, veremos uma moeda mundial, um governo global. Haverá um sistema autoritário mundial que não vai parecer muito mal inicialmente, mas depois de 3 anos e meio, o anticristo se revelará como o demônio. Mas como a humanidade será seduzida tão facilmente? De acordo com crentes, a ascensão do anticristo será acelerada pela deterioração das condições globais, deixando-nos sem forças para resistir. O anticristo deve criar uma necessidade para o seu surgimento. E ele vai fazer isso por intermédio de seus agentes humanos, destruindo a economia global e acabando com o dólar, deixando todos desesperados. Não aguentamos mais! Não aguentamos mais! Em dezembro de 2007, o mundo entrou em uma espiral econômica que passou a ser chamada de Grande Recessão. Com calamidades financeiras como bancos falidos, bolhas imobiliárias e a crise de dívidas de governos europeus, alguns acreditam que o palco foi armado para a chegada do anticristo. Ele vai armar o palco com o colapso econômico, com falta de comida, guerras e rumores de guerras, com todo tipo de desordem e caos imagináveis. E nesse tempo de desespero global, esse líder carismático vai dar esperança às pessoas. O anticristo vai ter a habilidade sobrenatural de ganhar as pessoas, de fazer as pessoas gostarem dele. Muita gente entende mal o anticristo como uma figura estranha e obscura com chifres saindo de sua cabeça. Nada disso é verdade. Ele é o cavaleiro no cavalo branco, ele é o cara legal. Seu carisma será tão poderoso que ele terá as pessoas na palma da sua mão. Ele é o melhor trapaceiro que já existiu. Alguns podem pensar na profecia do cavalo branco como uma fantasia bíblica. Mas não seria a primeira vez que um tirano cruel consegue seduzir para chegar ao poder em tempos difíceis e depois levar seu povo à destruição. Podemos olhar a história e veremos que a humanidade tem uma necessidade desesperada de ser liderada por um líder carismático poderoso. Há um desejo pelo fascismo, um desejo por um governo autoritário ditatório. Adolf Hitler, Mao Tse-tung, Joseph Stalin. Cada um foi reverenciado em seu tempo. E juntos, esses 3 homens foram responsáveis pelas mortes de mais de 100 milhões de civis. Mas esses ditadores sedentos de sangue podem ter sido só um prelúdio. O anticristo vai fazer Adolf Hitler parecer um coroinha de igreja. Nesses tempos conturbados, o reinado de um anticristo moderno seria possível? A realidade é que o anticristo deve estar vivo
e entre nós agora. Não pode haver dúvidas de que o anticristo, o homem-besta do Apocalipse, está vivo hoje. Nenhuma dúvida, os sinais estão aí. Se o anticristo já está entre nós, a vida na Terra, demore o quanto for, vai dar uma virada feia. Diante das profecias de fim dos tempos do livro do Apocalipse, muitos recorrem à oração para se livrarem do julgamento de Deus. Mas outros, como Ray Gaynor, se preparam para se manter vivos não importando o que aconteça nesses últimos dias. Pessoal, vou dizer uma coisa. Estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. E sabe de uma coisa? Vivemos tempos de perigo. Ray Gaynor é um ex-agente de segurança no transporte que 10 anos atrás se tornou um cristão renascido. Inspirado pelos cenários de fim de mundo do livro do Apocalipse, Ray começou a fazer um site sobre profecias bíblicas e a se preparar para o pior. O que as pessoas precisam entender é que nosso ambiente, nossa sociedade estão decaindo rápido e não vai melhorar, só vai piorar. Precisamos ter essa urgência em nós para começarmos a nos preparar, começarmos a aprender, começarmos a fazer o que a gente pode, para quando a tempestade chegar, a gente consiga enfrentá-la. 2012 é um tempo de grande reviravolta no globo. Hoje é um tempo de incerteza. As pessoas estão muito inseguras. Vivemos uma crise econômica. Para todo lado que se olha, esse planeta se convulsiona com violência, sociologicamente e economicamente. De acordo com as profecias sobre o cavalo branco do livro do Apocalipse, tempos como esse nos tornam cada vez mais vulneráveis aos encantos de um líder carismático do mal, um anticristo. Através da história, o rótulo de anticristo foi dado a incontáveis líderes políticos, religiosos e de negócios. O famoso profeta da Idade Média, Nostradamus, viu um futuro em que a humanidade era ameaçada por uma série dessas figuras. Nostradamus escreveu muitas quadras sobre indivíduos aos quais chamava de anticristos. O primeiro foi Napoleão Bonaparte, o segundo foi Adolf Hitler e o terceiro ainda está por vir. Mas um dos objetos de especulação mais habituais sobre o anticristo não está em um palácio de governo, mas no Vaticano. Começando com Martin Luther King e John Calvin, todos esses caras, sem dúvida, diziam que o Papa era o anticristo, que o papado, a instituição papal, representava o sistema do anticristo. Se observar o que disseram vários papas, vai ver que eles se colocaram no papel de Deus. E é exatamente isso que a Bíblia prevê que o anticristo vai fazer. Ele fala e se põe acima de Deus, de ser Deus. Muitos papas já fizeram isso. Quando o mundo concordar sobre a identidade do anticristo, pode ser tarde demais. De acordo com crentes, os antigos maias que previram um cataclismo global em 21 de dezembro de 2012 não estão sozinhos ao sugerirem que o fim dos tempos está vindo em nossa era. A Bíblia diz que estamos nos aproximando do final dos primeiros 6.000 anos da história humana. O que vai acontecer no final dos 6.000 anos de história humana é o final dos tempos, o fim da era em que vamos passar para o milênio final, chamado de Reino Milenar de Jesus Cristo. Observe e espere que Jesus retorne. Meu Senhor pode vir hoje. Aleluia, amém. Esse pode ser o dia em que Cristo retorna. Mas, de acordo com o livro do Apocalipse, entre agora e a segunda chegada, o mundo passará por turbulências sem precedentes e dores incontáveis. Cada coisa terrível que você puder pensar vai começar quando o cavalo branco estiver chegando. Um anticristo moderno está pronto para entrar em cena e deixar a humanidade de joelhos? Não será só um demônio representativo, como sempre vimos no passado. Esse homem será o demônio de verdade. Infelizmente para a humanidade, a chegada do anticristo é só o começo. Mais 3 cavaleiros do livro do Apocalipse ainda estão por vir.
A seguir, o Cavaleiro no Cavalo Amarelo, prometendo infectar nosso mundo com uma pandemia de doenças global. Cavalo Amarelo. Eu olhei, e lá estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro era chamado de Morte, e Hades vinha logo atrás dele. Eles receberam o poder sobre um quarto da terra para matar pela espada a fome e a praga. O cavalo amarelo representa a doença e a peste que matarão um quarto da população do mundo. Esse surto de doença prometido pela profecia do cavalo amarelo, deixando bilhões de mortos, pode acontecer hoje? Estamos sempre em risco de uma pandemia. A pandemia tem o potencial de matar grande parte da população. Houve algumas doenças que mataram mundialmente. A cólera matou centenas de milhões. A AIDS, desde 1981, matou uns 25 milhões também. Biblicamente falando, sabemos que nos últimos dias nós veremos a morte, veremos a peste, veremos a doença tomar conta. Talvez a pandemia mais conhecida da história seja a peste ou morte negra, que devastou a Europa em meados dos anos de 1300. Suspeitamos que uns 100 milhões de pessoas tenham morrido nesse surto. Estimativas contam de 30% a 60% da população. A praga não levou o nome de morte negra só por causa da sua taxa de mortalidade. Aqueles atingidos por ela tinham sintomas terríveis como escurecimento da pele devido a gangrena e inchaços chamados de bulbos, que apareciam nos pescoços, axilas e virilhas. Eles eram acompanhados de febre alta e dor de barriga, e geralmente tiravam a vida da vítima em uma semana. Foram mais ou menos 150 anos para a população se recuperar. A peste negra é um grande exemplo do quão devastadora uma doença infecciosa pode ser para uma população ingênua. Por mais devastadora que tenha sido a pandemia da peste negra, alguns temem que futuros surtos de doenças sejam bem piores. Veja a peste negra que matou 1 em cada 3 europeus. Isso numa era em que a maioria das pessoas não saía de sua aldeia. Imagine uma praga como essa hoje em dia com as viagens aéreas. O problema real de uma pandemia global seria como rapidamente ela se espalharia pelo mundo. Se tem uma pessoa infectada passando num grande aeroporto, então todos dentro dele correm risco de infecção. Eles espalham a doença aos 4 cantos do mundo. A peste negra foi relegada aos livros de história. Mas a outra doença mais comum que matou milhões no passado e cujo pior surto pode ainda estar por vir. Um surto de gripe H1N1 em 1918 fez de 50 a 130 milhões de mortos no mundo todo. Com a nossa população agora, que praticamente triplicou, equivaleria a uns 150 milhões a 450 milhões de mortos. E o próximo grande surto de gripe pode acontecer a qualquer momento com consequências fatais diretamente da profecia do Apocalipse. O vírus da gripe não é assim. Como há 2 anos atrás tivemos uma pandemia, então podemos esperar mais uns 10 ou 20 anos. Podemos ter outra pandemia amanhã, ou podemos ter outra pandemia em 20 anos. Não há como saber. Enquanto a ciência moderna melhorou nossa defesa contra algumas doenças infecciosas, novas vulnerabilidades surgiram. Não há dúvida de que a globalização é um fator-chave. Graças à globalização, alguém pode desenvolver uma doença e em 18 ou 24 horas ela pode estar em qualquer outra parte do mundo. Ironicamente, a doença mais letal seria aquela que não mata instantaneamente, que tem um período de incubação bem lento. Porque você estaria infectado e não perceberia, e andaria por aí saudável durante dias. Nesse período, você pode viajar, pode entrar num avião, pode infectar milhões de pessoas antes sequer de saber que está doente.
Uma infecção passa despercebida até se espalhar pelos 4 cantos do mundo, resultando na morte de bilhões. Um único espirro inocente pode ser o estopim para a profecia do Apocalipse se tornar realidade. Mas o horror não acaba aí. Com a chegada do Apocalipse, o sobrevivencialista Ray Gaynor começa a estocar remédios para quando o cavalo amarelo da profecia do livro do Apocalipse começar a passar. A gripe suína chegou alguns anos atrás e acabou com a nossa cidade. Então aprendemos que numa pandemia, os remédios e tudo mais somem das prateleiras muito rápido. Foi tudo comprado. Usamos essas situações de emergências para aprender com elas. Eu tenho um tratamento para feridas, tenho um kit cirúrgico aqui. E, de novo, a Bíblia fala sobre isso. Tem umas doenças muito loucas vindo por aí. Biblicamente falando, sabemos que nos últimos dias veremos a morte, veremos a peste, veremos doenças surgirem. De acordo com a profecia dos 4 cavaleiros no livro do Apocalipse, o cavaleiro amarelo da peste negra deve espalhar uma praga letal por todo o mundo. Mas enquanto alguns acreditam que esse surto será uma gripe especialmente virulenta, outros veem um cenário mais sinistro. Estou absolutamente convencido de que a doença e a peste associadas ao cavalo amarelo são uma guerra biológica criada pelo homem. Há uma longa história de guerra biológica. Quando você pensa nos envenenamentos de poços, os primeiros episódios de guerra biológica provavelmente foram exércitos que se retiravam e jogavam alguma coisa nos poços para que as pessoas não pudessem usar aquela água depois. Mesmo durante a Guerra Franco-Indígena, havia histórias de tentativas de se passar varíola através de cobertores que foram dados aos nativos americanos. Armas biológicas foram, eu acho, de grande interesse em fins do século XIX e início do século XX. Um dos usos mais notórios da guerra biológica esteve nas mãos da unidade japonesa 731 durante a Segunda Guerra Mundial. Posicionada na Manchúria ocupada, a unidade 731 infectou propositalmente tanto civis locais quanto prisioneiros de guerra, com cólera, antraz e peste, através de injeções forçadas, distribuindo doces infectados e espalhando moscas infectadas com a peste que matou milhares. E ameaças de um outro ataque de armas biológicas ainda estão muito vivas hoje através do trabalho de grupos terroristas internacionais. Há todos os tipos de ameaças de terrorismo biológico. Pode ser antraz, pode ser botulismo, pode ser varíola, pode ser quase qualquer agente biológico. Desde que muitos agentes estejam disponíveis na atmosfera e no ambiente, alguém pode pegar esses organismos, produzi-los e depois disseminar numa comunidade e causar doenças deliberadamente. As perspectivas de guerra biológica são iminentes. Acredito que esse vírus biológico já foi criado, já está aqui. A questão é qual deles será usado. Se os Estados Unidos forem vítimas de um grande ataque de bioterrorismo, como responderemos? Em 2001, o governo americano fez um exercício chamado de Inverno Negro, simulando o efeito de um ataque de varíola na cidade de Oklahoma. O teste revelou que o governo americano e o sistema de saúde não estavam preparados para lidar com tamanho surto e só teriam vacina para proteger 5% da população. É estimado que 1 milhão de americanos morreriam em semanas. Esse mundo apocalíptico prometido pelo livro do Apocalipse já sofreu a chegada do anticristo e de uma doença devastadora ou do bioterrorismo. Mas a dor não termina aí. Outro arauto da destruição promete desespero e morte lenta. O Cavaleiro do Cavalo Negro. Cavalo Negro. Fome. Quando a ovelha abriu o terceiro selo, eu vi e lá estava um cavalo negro. Seu cavaleiro segurava uma balança na mão. Então ouvi uma voz que parecia dizer: 1 medida de trigo por 1 denário.
e 3 medidas de cevada por 1 denário. O cavalo negro representa essencialmente a fome e a carência de alimentos. E isso vai resultar nas mortes de centenas de milhões de pessoas. A fome provou ser devastadora até nas maiores civilizações, como a de Roma Antiga e a Maia. Mesmo com a tecnologia avançada, ela continua a ameaçar nosso planeta em tempos mais recentes. Volta-se a fome de batatas irlandesa no início dos anos de 1800, quando talvez 1 milhão de pessoas tenha morrido, mas outro milhão emigrou. Foi forçado a sair de suas casas e do país porque a situação era muito ruim. A fome chinesa talvez tenha tido 40 milhões de mortos. Em meados dos anos 80, a Etiópia encarou uma fome em larga escala e uma seca de muitos anos. Talvez 1 milhão de pessoas tenham morrido lá. Por mais letais que fossem essas fomes regionalizadas, sinais hoje sugerem que o futuro produzirá uma fome que tomará todo o globo. O número de países hoje vivendo carência de comida é definitivamente mais alto que 2 décadas atrás. Vemos uma fome global sem paralelos na história mundial. Mais de 20% da população mundial não consegue comer o suficiente diariamente. Nos níveis populacionais de hoje, o número de pessoas com fome pelo mundo passa de 1 bilhão. E essas pessoas famintas podem transformar o mundo num barril de pólvora. Quando se começa a falar em 1 bilhão de pessoas que não têm ideia quando farão a próxima refeição, é o fator de medo que bate e ele é irracional. Então há uma ruptura em todas as normas de comportamento, envolvendo acumular, saquear, atacar e matar outras pessoas. Há várias situações que podem ficar feias muito rápido. Sistemas de governo não podem impedir isso. Não importa o que digam na TV, não importa quanta polícia você colocar na rua, a escala vai superar tudo. Mas o cavalo negro da fome espalharia seu terror sobre o solo americano também? Pode ser difícil de imaginar, mas veremos. Quando os tempos chegarem e os 4 cavaleiros tiverem passados pelo portão, ninguém estará seguro. O livro do Apocalipse fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse anunciando o fim dos tempos na Terra. O cavalo branco representa um líder carismático do mal, um anticristo. O cavalo amarelo, a doença no mundo. O cavalo negro da fome vem com eles, bloqueando o suprimento de alimentos do mundo e causando colapso social sobre o peso do desespero da fome. Mas como esse cenário de pesadelo se tornará realidade? O livro do Apocalipse tem a resposta. 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. A comida será tão preciosa nesses anos finais que um homem vai trabalhar o dia inteiro só para ter o suficiente para comprar um pouco de cevada e um pouco de trigo. Essa profecia de fome causada por um drástico aumento no preço da comida dá um outro paralelo entre o livro do Apocalipse e a realidade diária de nosso tempo. As projeções de hoje são de que a colheita de alimentos no mundo será recorde. Vai ser a maior quantidade de comida já colhida na história. Mas, ao mesmo tempo, os preços dela ainda são extremamente altos. Durante a crise de alimentos global de 2005 a 2008, o preço do milho e do trigo triplicaram, enquanto o custo do arroz aumentou em 500%, desencadeando rebeliões por comida em mais de 20 países. O colapso financeiro de 2008 aliviou essa tendência, mas o próximo choque alimentar pode não estar muito longe. Hoje, as temperaturas recordes e as secas arruinam colheitas no interior da América do Norte em escalas sem precedentes. Se essa fonte crucial de milho e trigo for comprometida, bilhões terão fome. A América vai ver um efeito dominó de devastação econômica, começando com seus fazendeiros. Certamente para os americanos, se a colheita falhar, talvez eles tenham
umas economias, mas elas vão valer muito pouco. Se o preço real da comida dobrar, triplicar em alguns meses, e se o governo não for capaz de lidar com isso em grande escala, as coisas vão ficar ruins muito rápido. Com as colheitas americanas prejudicadas e os preços das comidas em grande alta, essa é a evidência de que a profecia do cavalo negro está se realizando? Temos a população mundial crescendo rápido e a demanda por comida a longo prazo certamente deve aumentar significativamente nas próximas 2 décadas. Isso traz uma ameaça porque, em muitos casos, se tivermos desastres naturais, guerras ou instabilidade do governo, isso pode levar as coisas a um limite. Com o cavalo negro da fome passando pelo portão, Ray Gaynor e sua família não querem arriscar. Historicamente, profeticamente, biblicamente, sabemos que a fome está aqui. Há muitos lugares no mundo sofrendo de fome, as pessoas vão começar a ter fome. Acredito que é a profecia da Bíblia começando. O que você pode fazer é começar a se preparar agora e começar a estocar sua comida. Esses são os meus grãos de estocagem duradoura. Eles são todos secos por congelamento e duram uns 25 anos. Um dia nosso estoque de comida vai acabar. Então, vamos ter que saber como cultivar, vamos ter que saber como criar o gado, vamos ter que saber como colher alimentos da terra. Essas são boas coisas para se aprender. Essa é uma das nossas fontes de água potável que é alimentada por uma nascente. Temos tartarugas, sapos, peixes, pássaros, temos uma fonte de comida e água bem aqui. Quando Noé soube por Deus que um dilúvio estava por vir, ele começou esse processo de preparação. E quando a inundação veio, toda aquela gente que disse que ele era louco morreu. E ele tinha sua arca. E é assim, agora, nós somos os sobreviventes dos tempos modernos. Então, se preparar, construir sua arca é sua única garantia. O estoque de comida, de medicamentos, o preparo diário é a sua arca. Se você fizer tudo o que pode, então todo o resto fica por conta de Deus. Se o livro do Apocalipse for mesmo profético, o mundo do nosso futuro será doente, faminto e extremamente vulnerável. Mas o cenário do fim dos dias ainda virá. Ele promete fogo, enxofre e o inferno na terra. A Batalha do Armagedon. Essa guerra para acabar com todas as guerras é trazida pelo cavalo de cor de sangue, o cavalo vermelho do Apocalipse. Cavalo vermelho, Armagedon. Então veio outro cavalo, vermelho como fogo. Seu cavaleiro tinha o poder de tirar a paz da terra e fazer os homens matarem uns aos outros. Ele tinha uma espada grande. O Armagedon representa o conflito final entre Cristo e o anticristo. A guerra final entre o bem e o mal. O livro do Apocalipse prevê 4 cavaleiros que trarão o juízo final de Deus para nosso mundo. O cavalo branco do anticristo, o cavalo amarelo da peste, o cavalo negro da fome e o cavalo vermelho da guerra. O surgimento do cavaleiro no cavalo vermelho promete colocar a humanidade no fogo cruzado entre forças do bem e do mal na Batalha do Armagedon. Mas onde e como essa guerra de proporções bíblicas começará? Na guerra do Armagedon, que é chamada de Guerra de Gog e Magog. Gog e Magog são nações hostis dos santos de Cristo que estão guerreando na cidade amada, a cidade de Jerusalém. Os fatores-chave na guerra de Gog e Magog são a Rússia e a Pérsia, que são Irã e Síria modernos. Há o diabo mobilizando os exércitos da Rússia e do Irã, e essas nações do Oriente Médio irão contra Israel na tentativa de destruí-las nos últimos dias.
A visão do conflito futuro no Oriente Médio, previsto na Bíblia um milênio atrás, prova ser sombriamente precisa hoje. Rússia e Irã já são parceiros militares e científicos e também de negócios. O Cavaleiro Vermelho prevê que, com a Rússia e o Irã unidos, a humanidade será jogada em um conflito global. Os sinais desse conflito já são visíveis hoje. Armagedon, temos aproximadamente 150 mil soldados cercando o Oriente Médio. Estamos à beira da Terceira Guerra Mundial no Oriente Médio. O que pode acontecer facilmente é a Rússia e o Irã se unirem e decidirem invadir Israel junto com algumas outras nações do Oriente Médio. E aí você vai ter todos os navios militares americanos no Estreito de Hormuz. Você tem Israel com seus armamentos nucleares poderosos e sistemas de mísseis guiados por computadores. Então, com o menor ajuste de circunstâncias geopolíticas, cada peça estaria no lugar para a Terceira Guerra Mundial. E a Terceira Guerra, nos últimos dias, se torna o Armagedon. Armagedon é a batalha sagrada entre o bem e o mal. Mas o que exatamente deve ser esperado quando o Cavaleiro Vermelho da Guerra fundar o caos no nosso mundo? Imagine todos os exércitos do mundo indo para Jerusalém, lançando bombas e mísseis. Esse é o conflito. Vai acabar com o mundo, nunca mais se repetirá. Alguns são céticos com o fim dos tempos previsto pelo livro do Apocalipse. Porém, a ameaça nuclear está longe de ser uma fantasia. Uma ameaça termonuclear, um desastre termonuclear, um cataclismo vindo no horizonte é possível, é provável. Esses eventos podem acontecer. Há um risco verdadeiro de guerra nuclear. As pessoas acham que esse risco acabou com o fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética, mas não, o risco agora é pior do que antes. Chegamos muito perto, perigosamente perto na situação da crise dos mísseis em Cuba. Agora, as pessoas tiraram os olhos disso. Todo mundo acha que aquele perigo terminou, mas não, ele só mudou, foi para outro lugar. Os desencadeadores em potencial de um holocausto nuclear incluem, claro, o Irã. O Irã parece estar desesperado para bombardear. Israel e Estados Unidos podem agir militarmente para impedir que o Irã faça uma bomba. E só isso pode desencadear uma guerra. 9 países pelo mundo atualmente têm armas nucleares. E de acordo com o Boletim de Ciências Atômicas, o arsenal que cresce mais rápido está no Paquistão, politicamente instável. O novo perigo vem de nações instáveis e organizações terroristas que querem ter uma bomba. Há países como a Índia e o Paquistão, vizinhos que se odeiam e são nuclearmente armados. Há grupos terroristas desesperados para pôr as mãos numa arma. Tudo isso torna o mundo um lugar muito mais perigoso do que ele era no período da Guerra Fria, quando, ironicamente, a destruição mútua provavelmente nos impediu de guerrear. Em 2012, o Boletim de Cientistas Atômicos acertou o relógio da destruição, um barômetro simbólico de nossa proximidade à guerra nuclear aos 5 minutos para meia-noite, trazendo a guerra global prevista pelo livro do Apocalipse perto demais de se tornar realidade. É muito fácil falar de pequenos disparos de armas nucleares. Mas, na realidade, depois que a primeira for lançada, vai haver uma reação em cadeia e todas as precauções sairão pela janela. Se tais armas fossem colocadas em uso hoje, a explosão inicial seria a menor das nossas preocupações. Os efeitos de um Armagedon nuclear seriam catastróficos e duradouros. Se uma guerra nuclear estourasse, seria fácil ver a civilização como conhecemos, então chegar a um fim. Uma guerra nuclear, se não destruir todo o mundo, vai nos fazer retroceder alguns milhares de anos e levaria uns milhares de anos para nos recuperar. Depois de um holocausto nuclear, algumas pessoas buscariam refúgio em abrigos de sobrevivência a longo prazo.
mas eles só confirmariam a profecia do Cavaleiro Vermelho. O interessante é que quando você lê o livro do Apocalipse, ele fala sobre os ricos e a elite escondidos em cavernas e em bases subterrâneas. E se olhar para como é a Rússia e sua montanha do mal, como chamam, ou para todas as vastas bases militares subterrâneas nos Estados Unidos e pelo mundo, nossos militares e nossa elite estão prontos para qualquer momento que houver uma terceira guerra ou Armagedon se protegerem em grandes bases subterrâneas. Enquanto poucos privilegiados com acesso a bunkers militares podem se sentir protegidos, a verdade terrível é que se o livro do Apocalipse se realizar, ninguém estará seguro. O mundo que conhecemos rapidamente se aproxima da data de validade? Alguns acreditam que o livro do Apocalipse é meramente uma alegoria que tem pouca relevância nos tempos modernos. Outros, como Ray Gaynor, veem os eventos atuais como uma confirmação das profecias do livro e se preparam para encarar a fúria divina. O mundo precisa acordar. Não se passa um dia sem que a capa de um jornal mostre que há uma coisa bíblica em perspectiva acontecendo. Os acontecimentos se aproximam cada vez mais e são cada vez mais pesados e mais severos e mais dolorosos. E a profecia da Bíblia está se realizando diante dos nossos olhos. As pessoas se esqueceram muito disso, porque muita gente não lê mais a Bíblia, mas está lá, com todas as letras na frente do nosso rosto. Então não devemos nos surpreender das coisas acontecerem no mundo de hoje, porque a Escritura já nos disse que aconteceria. Você ainda tem a chance de se preparar e estar pronto para a tempestade que virá, e é isso que tem que ser feito. Com o espectro de uma guerra mundial sobre o Oriente Médio, uma potencial praga global escondida em cada espirro inocente e a fome em uma grande alta, os paralelos entre os eventos atuais e o livro do Apocalipse podem dar calafrios até nos céticos mais radicais. Essas tendências modernas podem levar a um evento cataclísmico? Seja bíblico ou não, Ray Gaynor está preparado para encarar. E você?